Fala aí, meus respeitáveis beloveds, que quer dizer queridos, amados, em inglês, já que esse é um vídeo que vai falar de Premier League. Sempre que eu falo qualquer coisa em britânico, eu acho que é uma herança de Peaky Blinders, my beloved. Tudo bem, gente, vou falar de Manchester City e Arsenal, é o grande jogo dessa quarta-feira. Eu sei que tem Barcelona, eu sei que tem Flamengo e Maringá, mas eu vou falar de Manchester City e Arsenal, um jogo que vai ajudar a definir a Premier League. Pode ajudar muito caso o Manchester City vença. Se o Arsenal vencer, acho que continua bem aberto. Na verdade, acho que se o Manchester City vencer também, é um campeonato muito tropeçável a Premier League, é muito difícil. O Arsenal, em 10 dias que não manteve o mesmo nível, praticamente joga o campeonato no lixo, porque o campeonato é muito difícil. Vai ser um vídeo que eu vou dar dicas para vocês já estão vendo aí em cima o cardzinho da KTO, então vai ter dicas. Mas principalmente eu quis fazer para falar do que eu acho que é característica do jogo. E na semana passada teve pergunta no vídeo que eu faço às sextas-feiras, respondendo vocês, de gente querendo ver o jogo com mais atenção, entender melhor o jogo, e normalmente tem esse tipo de pergunta. Então eu até pensei de fazer um vídeo prévio a um jogo para mais ou menos falar pontos importantes para vocês verem de uma partida tão relevante e que pode ajudar vocês. Então vou fazer aqui uns inserts de print screens dos últimos dois jogos dos dois times para vocês entenderem um pouco e para desmistificar algumas coisas também que eu acho que com o tempo vai se tornando um argumento para quem comenta futebol e que nem sempre é válido, que é, por exemplo, olhar para mapa de calor, olhar para estatística, olhar para posicionamento e esquecer de olhar para o campo de futebol, o que está acontecendo ali, que para mim é o principal para se observar um jogo. Primeiro eu vou mostrar os print screens dos dois últimos confrontos, dos posicionamentos médios, e depois eu vou pegar aquela pranchetinha que de vez em quando eu uso para explicar mais ou menos o que eu acho disso. Olha só, o primeiro posicionamento aí é o do time do Arsenal no jogo do campeonato inglês contra o Manchester City. O jogo que o Manchester City ganhou por 3-1 e que o Manchester City teve 30 e poucos por cento de posse de bola, acho que 36% de posse de bola. Foi a menor posse de bola já registrada de um time do Pep Guardiola em uma partida de futebol desde que a gente tem medições disso, desde que ele começou a treinar o Barcelona em 2009. Se a gente olha o posicionamento médio do Arsenal, parece que esse time jogou na defesa, né? Olha aí, tem o 6, que é o Gabriel Martinelli, o 12, que é o Saliba, o 18 aqui, que é o Tomiyasu, como são os jogadores mais recuados do Arsenal, que estão na sua intermediária, mas os mais avançados, o 7, o Saka, o 14, o Nketiah, o 11, aqui o Martinelli, e o 8, o Odegaard, que é um meia que se junta muito aos atacantes, como é que eles estão quase que no círculo central. Então quem olha só isso daqui, pensa, o Arsenal não atacou o Manchester City, o Arsenal jogou na retranca contra o Manchester City. Se a gente vira e pega para olhar o posicionamento do Manchester City, a gente vai ter uma conclusão parecida. O 3, que se eu não estou enganado é o Rúben Dias, né? Porque o 5 é o Stones, o Laporte acho que é 15, acho que é isso. Mas enfim, joga mais perto do Ederson ali do 31, e até é um jogo que o posicionamento médio do De Bruyne é um pouco à frente do Haaland, mas também é um time que se posiciona na intermediária. Estou vendo aqui que o 4 entrou no segundo tempo, acho que o 4 é o Rúben Dias do Manchester City. O 3 acho que é Stones, 15 Akanji, acho que é isso, né? 6 aqui. Enfim, olha aí como o posicionamento do Manchester City também é bem no meio campo. Esse é um jogo que o Manchester City jogou, o 2 é o Walker, o 6 é o Ake, o 3 eu acho que é o Stones. Enfim, joga com 3 na defesa, o 8, que é o Gundogan, e o 16, o Rodri, 2 volantes. O Bernardo Silva nesse jogo, em teoria, era um lateral esquerdo, alguma coisa assim, mas foi um jogo bem 3 zagueiros mesmo. O Bernardo poderia ser um ala, jogou bem por dentro, como sempre que o Guardiola faz, abre 2 jogadores, abre o Mahrez de um lado, abre o Grealish do outro, e o De Bruyne para jogar perto do Haaland. Já é mais ou menos um esboço do que a gente tem hoje, né? Que é um time que joga com 4 zagueiros, que um dos zagueiros, normalmente o Stone, se mete entre os meio-campistas, se mete na posição ali do Gundogan, mais ou menos, e o Gundogan se mete mais ou menos na posição do Bernardo, o Bernardo se mete na posição do Mahrez, que se mete no banco de reservas. Mas é a ideia de atacar com 3-2-5 do Guardiola, que ele foi amadurecendo durante a temporada. Olha agora o jogo da Copa da Inglaterra, que o Manchester City ganhou de 1-0 do Arsenal. Olha o posicionamento médio dos jogadores do Manchester City. O Haaland está atrás do Grealish, que teve um posicionamento médio até mais avançado. O Ake, nesse jogo, jogou de lateral bem aberto. O 82 é o Phillips, né?
lateral direito. E é um time que jogou mais atrás do que no jogo anterior. E é um jogo que o Manchester City teve mais a posse de bola e que o Arsenal, se a gente for pegar para ver, olha como o posicionamento do Arsenal é bem mais ofensivo. Foi um Arsenal bastante mexido nesse jogo, né? O Arteta fez muitas rotações e a gente vê o Trossard, o jogador mais avançado dos dois jogos, dos dois times, então assim, de 4 capturas de tela aqui, a gente vê o Trossard aqui, o 19, o jogador mais avançado de os dois jogos das duas equipes. E é um jogo que o Arsenal só finalizou 5 vezes, nem finalizou tanto. Então por que a gente tem um jogo que o Arsenal teve tanto a bola, como é o primeiro jogo, ó, voltando lá atrás, o Arsenal teve tanto a bola e que o posicionamento médio dos caras é no meio campo, e no outro que ele não teve a bola, que ele quase não chutou, e que o posicionamento médio é muito mais na frente. Porque esse posicionamento que não é só com a bola. Então ele mostra como que os caras estavam posicionados, inclusive sem a bola. E qual que foi a intenção do Arsenal contra o Manchester City e também a do City contra o Arsenal. A do Arsenal contra o City fora de casa e depois a do City contra o Arsenal fora de casa. A intenção é pegar o adversário. É subir, marcar, sufocar e pegar o adversário para contra-atacar com a defesa deles menos montada, menos organizada, com um time mais vulnerável. Tem equipes que se fecham toda, que colocam esse posicionamento médio lá atrás, junto da sua defesa, para roubar a bola, mais atrás, para atrair mais o time para frente e para correr. Por exemplo, o Manchester United fez isso contra Arsenal e contra Manchester City. 2 jogos que o Manchester United ganhou nessa temporada. Fechou muito o seu time, juntou muito o seu time atrás para recuperar a bola em espaços reduzidos no seu campo. Agora, Arsenal e Manchester City não se sentem confortáveis marcando atrás. São times de jogadores muito ofensivos, que gostam muito de estar com a bola, que não gostam de ficar correndo na defesa, de ocupando espaço na defesa, desarmando. Então, são características que os jogadores têm muito mais de subir, de pressionar, de marcar para roubar a bola e tentar assim chegar ao gol adversário. São times de jogadores muito rápidos na frente, né? Haaland, Grealish, Mahrez ou Bernardo do lado do Manchester City, mas principalmente o Haaland. Os outros são mais de controle, de segurar a bola, e o Haaland é o cara das grandes arrancadas. O Arsenal tem mais jogadores de característica de velocidade, dos dois lados. Saka, Gabriel Martinelli, são jogadores muito rápidos. Então, você pode pensar, marcar atrás, roubar a bola e contra-atacar é uma boa. Mas se você marca muito atrás e o adversário faz aquele perde e pressiona bem, você não vai conseguir ter qualidade em passes rápidos para sair e ligar esses caras com velocidade. Até você trocar 3, 4 passes para sair dessa marcação, muitas vezes os caras da defesa já voltaram e já te marcaram lá. Então como que você contra-ataca? Tendo a bola. Você vai recuando o seu time, você vai tocando a bola para trás, você vai atraindo o outro para te marcar e aí você dá uma bola longa para pegar os caras lá na frente, porque a defesa deles vai avançando. Isso aqui foi o posicionamento médio nos dois jogos. Eu vou mostrar a pranchetinha aqui para vocês, mal e porcamente, mas eu vou mostrar. Não sei se vai ficar muito ruim isso daqui. Mas olha só, é mais ou menos como jogam os dois times, né? Isso aqui é o Manchester City com a bola, joga com 3 zagueiros, sobe um dos zagueiros para cá. Só lembrando, de desfalques, tá, gente? O Manchester City não vai ter o Ake e o Arsenal, não vai ter o Saliba, que já está fora há algum tempo, e o Xhaka ainda é dúvida. Ele está doente, não jogou contra o Southampton. O Arteta disse na entrevista na terça de que ele era dúvida, ia ver ainda se ia treinar, como é que ele ia acordar na quarta-feira, enfim, vai ser dúvidas até momentos antes do jogo. Manchester City com 3 zagueiros, na hora de defender volta um aqui e faz uma linha de 4, com o Rodri centralizando, mas na hora de atacar um dos zagueiros se junta aos meio-campistas. A intenção é abrir 2 caras bastante, Grealish pela esquerda, Bernardo pela direita, são jogadores de manter posse de bola, de ir arrastando o time para cá e de ir combinando aqui para não perder bola no meio-campo, com Gundogan e Kevin De Bruyne mais à frente. Por que ele coloca Gundogan e Kevin De Bruyne perto do Haaland? O Gundogan tem boa penetração na área e tal, e o De Bruyne, além de também ter isso, chute de fora da área e passes. Então, passes aqui para o Haaland. O Arsenal é um pouco mais ortodoxo, né, num esquema, não coloca 3-2-5, joga 4-2-3-1. Com a bola, o Zinchenko, se jogar ele, se não jogar o Tierney, avança mais, vem mais por dentro para fazer isso. Aí quando está o Xhaka aqui, o Xhaka vem mais para o lado, que é para ir o Martinelli ou o Trossard, normalmente o Martinelli pela esquerda, poder ter mais circulação por aqui, porque esse vem para cá, que é o Xhaka. O Zinchenko ocupa a posição de volante, o time se posiciona um pouco mais à frente aqui. Bem, o White até avança um pouquinho mais.
Você avança aqui com esse atacante um pouco mais livre, porque o Xhaka está ocupando esse lado aqui da ponta e está ocupando o lateral. O time vai defender com 4. Está ocupando com o lateral aqui. Mas basicamente, vou voltar esses caras aqui pro 4-2-3-1, embora a posição não seja certa. Basicamente o que os dois times querem é... Aqui é a defesa do Arsenal, né? Com 4. 4-2-3-1. O que esses dois times querem é manter essa altura, porque com essa altura você não está muito longe do seu goleiro para ele sair e ter que fazer alguma intervenção, e você não dá muito espaço, tanto para essas arrancadas dos dois caras de lado do Arsenal, pode até ser do Gabriel Jesus também, e principalmente do lado do Arsenal. Manter esses 4 caras aqui com uma altura parecida para que o Ramsdale possa sair e intervir em jogadas com o Haaland para que ele não tenha tanto espaço aqui. Então o jogo fica muito concentrado aqui, fica muito concentrado no meio campo, como vocês viram antes, no posicionamento médio dos times, com passes que a qualquer momento pode sair, a qualquer momento pode aparecer, então a sensação de tensão e de perigo é muito grande, exige uma concentração muito grande dos caras, mas que na verdade pouca coisa aconteceu nos jogos, né? Assim, se a gente for ver, o nível de finalizações dos dois times foi menor do que eles têm normalmente na Premier League, o de escanteios nem se fala, porque eles estão jogando muito longe da área, então tem pouca bola que bate na canela na hora de cruzar, pouco desvio em finalização e tal. A gente teve em cada jogo 3 escanteios por conta desse posicionamento, porque os times jogam com esses blocos médios que a gente fala, né? Eles até tentam subir, quando o Manchester City ataca ele sobe, quando o Arsenal ataca ele sobe, na média fica, não essa bagunça, mas fica aquilo ali que eu estava mostrando, porque eles não querem uma altura muito grande, não querem que os zagueiros estejam muito perto do meio campo toda hora, para não dar oportunidade do time mandar a bola nas costas, então eles ficam mais ou menos naquela média ali, o que já é a primeira dica que eu vou dar para vocês, que é jogo de pouco escanteio. 3 escanteios em cada jogo. No primeiro jogo o Arsenal nem escanteio teve. No segundo acho que foi 2-1 pro Manchester City. Então espero um jogo com... Escanteios normalmente é uma coisa que é bastante abundante em jogo, sai muito. Então tem essa dica aí, pagando quase 2. Deixa eu ver como é que tá aqui a odd, porque eu até dei um print screen também para mostrar para vocês. Tá aqui, 1,83. Menos de 10 escanteios no jogo, né? 9,5 quer dizer que se tiver até 9 dá nós. É uma das dicas que eu dou. E a outra dica é que os dois times vão marcar. Eu acho que vai sair poucos escanteios pela característica do jogo, pelo que essa temporada mostrou pra gente de escanteios entre esses dois times, se jogarem da mesma forma. Se saiu 6 escanteios em 2 jogos, é pouco provável que saia 10 escanteios em um jogo só. Simplesmente uma coisa de probabilidades. E aqui os dois times marcam, tem mais a ver com temas futebolísticos e menos estatísticos, que é o Manchester City normalmente marca, vem de um momento que o ataque vem funcionando muito, que o time achou uma forma de potencializar o Haaland, coisa que não aconteceu em todo momento da temporada, e o Arsenal vem sendo um festival, né? 2-2 com o Liverpool, 2-2 com o West Ham, 3-3 com o Southampton, saiu 6, 10, 14 gols nos últimos 3 jogos do Arsenal, sempre com os dois times marcando. A urgência do Arsenal faz com que, se o Manchester City estiver ganhando, ele tenha que ir para frente sim ou sim, porque a derrota é horrível. Então, indo para frente na valentona e tal, pode ser uma forma do Arsenal marcar um gol que seja de orgulho, tá perdendo de 2-0, faz 2-1, volta pro jogo. Então, as dicas que eu dou por conta disso. E o que eu estava falando dos posicionamentos aqui é para que quando vocês estiverem vendo o jogo, vocês percebam como que Arsenal e Manchester City não querem contra-atacar marcando lá atrás. Lá atrás, todo na defesa. Se eles estão todo na defesa, se eles estão muito perto dos seus goleiros, eles não estão confortáveis. Eles querem pressionar, eles querem marcar lá na frente, eles querem roubar a bola no campo de ataque. Tem um ponto aqui dos 2 jogos no Etihad, né, que a gente teve de Copa e que a gente vai ter hoje, que para mim faz diferença. A presença do Ederson. Jogou o Ortega, o goleiro alemão, no jogo da Copa, e hoje joga o Ederson na Premier League. E por que isso faz diferença? A bola longa do Ederson. Então, se o Manchester City vem atraindo o Arsenal, vai tocando a bola, o Arsenal vai marcando com seus atacantes, vai chegando, dá a bola no Ederson, vai impressionar. E aí os zagueiros do Arsenal têm que vir juntos, né? Senão você cria um espaço, um buraco. Então, seus atacantes sobem, seus meio-campistas têm que subir, seus defensores têm que subir. Isso vai fazer com que a defesa do Arsenal fique mais alta se a bola for até o Ederson. E aí pode ter uma bola longa direta para o Haaland. É uma boa arma que o Manchester City pode utilizar. Tem um goleiro que tem um chute muito forte, muito preciso, e pode utilizar essa bola longa de goleiro para atacante para pegar o Haaland. Então, não é que o Manchester City quer atrair o Arsenal com Saka, Odegaard,
Martinelli, Gabriel Jesus tocando a bola perto da sua área para morder, roubar e lançar o Haaland. Não, ele quer fazer isso com a bola, ele quer atrair com a bola. Vamos ver se vai conseguir. Os gols do Manchester City contra o Bayern de Munique, o primeiro na Inglaterra e o primeiro na Alemanha, saíram de contra-ataques. O primeiro na Inglaterra é mais de bola tocada, o segundo é um chutão do Stones para cima, que o Haaland baixa e o De Bruyne enfia para ele finalizar. Não consigo dizer aqui quem é que vai ganhar, quem é que não sei o que e tal, acho que o Manchester City é favorito pelo momento, mas simplesmente eu estou tentando imaginar o que vai ser o jogo. Os dois times, quando não tiverem a bola, subindo para marcar o adversário, tomando cuidado com bola nas costas, muito jogo de meio campo com possibilidade de bolas enfiadas entre zagueiros e laterais e nas costas de zagueiros, pela característica dos times marcarem alto. E principalmente os dois times tentando atrair muito o seu rival com a bola para o seu campo para jogar uma bola longa depois. Vamos ver se é isso que acontece, meu povo. Espero que tenha sido mais ou menos claro aqui esse vídeo, que vocês tenham conseguido entender e que vocês se divirtam assistindo Manchester City e Arsenal. Hoje tem melhor futebol do mundo, logo depois do jogo. Eu vou fazer um vídeo também do jogo do Barcelona, que eu só vou conseguir assistir com mais atenção o primeiro tempo contra o Raio, porque depois tem um programa. Mas depois eu vou ver aqui se eu faço o vídeo do Barcelona. Não quero ser desonesto com vocês e fazer um vídeo só do primeiro tempo que eu vi. Se durante o programa Melhor Futebol do Mundo a gente às vezes demora para arrancar e tal, consigo ver mais coisas. Às vezes o jogo se desenvolve mais no primeiro tempo, eu consigo fazer. E faço também o vídeo do Arsenal e Manchester City, porque esse sim eu consigo ver, porque o segundo tempo é junto do primeiro do Barcelona e eu assisto 2 jogos sem muito prejuízo. Tá falado? Um beijo para vocês, tomara que vocês tenham curtido até aqui e bom jogo. Valeu, gente. Juízo.